Graça e paz, bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma emissão livecast para a honra e glória do Senhor. Eu creio que essa manhã o Senhor vai falar muito aos nossos corações. É uma manhã de alinhamento, de correção, uma manhã a qual o Senhor vai nos questionar, vai nos confrontar na palavra para nós refletirmos o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele espera de nós. Eu já quero falar para vocês que eu tô com um pouquinho de tosse, talvez eu acabe tossindo um pouco, mas vai passar, tá tudo sob controle. Eu tô muito feliz nesta manhã, grata a Deus por mais uma conexão que Ele fez, que veio através dele. Bom dia, pastora Rose, bom dia, mãe, bom dia, Emily. A pastora Ana já entrou, glória a Deus por isso. E eu quero que você encaminhe essa live para convidar mais pessoas para estar conosco, para nessa manhã estar sendo edificada e cheia da presença do Senhor, porque nós precisamos ser cheias e carregar a presença do Senhor aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos fazer e ser a diferença em qualquer ambiente. Nós não podemos nos igualar a ambientes, nós não podemos querer estar em ambientes que a presença do Senhor não esteja. Então, nesta manhã, eu convido você a estar com o coração aberto, a estar com o coração pronto a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. Eu tenho certeza que essa live vai ser diferente. Eu já vou chamar a pastora, já vou começar a introdução. Antes disso, eu também vou encaminhar a live. Gente, eu tô toda aqui num lugar, depois eu vou colocar a foto para vocês no Instagram, que eu me adaptei toda aqui para estar aqui embaixo, num cantinho reservado, só para ninguém atrapalhar a live, que eu estou aqui na chácara e aqui geralmente é movimentado. As crianças brincam e gritam e acaba atrapalhando. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok a internet? Eu vou levantar um pouquinho o celular para chamar a pastora, para ela já entrar conosco. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Ela não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Ela não tá aparecendo aqui. Pastora, se a senhora estiver aí, já dá um ok aqui para mim, para eu já estar colocando a senhora, que não tá aparecendo aqui para eu te convidar aqui. Fala, gente. Vou encaminhar a live também. Vou esperar ela entrar. Paz, pastora, bom dia. Paz, bom dia. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe e multiplique na sua vida, pelo seu sim, por estar contribuindo com esse projeto nesta manhã. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nesta live. Eu falo que é nessa igreja online, que é assim que o Senhor me mostra. E eu creio que Ele vai usar a senhora de uma forma tremenda para nos posicionar nesta manhã. Amém. 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 Da pastora botar aqui um filtro para ficar bem apresentada. É um filtro para ficar bonitinha, pelo menos. Amém. Gente, a pastora Ana Rebeca, eu a conheci num evento, numa conferência de mulheres aqui no Alphaville, em São Paulo. E eu não a conhecia. E ela foi a primeira pessoa a ministrar nessa conferência. A primeira pastora. E ali a atmosfera mudou, o ambiente mudou, ela ativou
O Senhor usou ela para ativar o ambiente profético, o ambiente de cura, o ambiente da transformação, onde muitas mulheres foram alcançadas, muitas mulheres foram curadas, muitas mulheres se lançaram no altar, se lançaram aos pés do Senhor. E eu creio assim, que o Senhor, ele levanta mulheres improváveis para verdadeiramente na simplicidade alcançar pessoas, alcançar mulheres, porque nós somos a geração eleita, mas ele precisa de mulheres disponíveis para verdadeiramente alcançar mulheres. Sem competição, sem querer ser mais que ninguém, porque elas sabem, as mulheres que Deus levanta nessa geração de hoje, elas sabem que elas são escolhidas para fazer a diferença, porque elas têm uma porção única, elas têm um chamado único. E é assim que nós temos que visibilizar. Nós não temos que querer competir com ninguém, porque cada uma tem uma essência e cada uma é chamada para fazer algo da parte do Senhor. Então não precisa ser comparação, não precisa querer ser mais verde do que a grama do vizinho, porque às vezes a grama é artificial e a tua é verdadeira, aquela que passa a escavadeira, aquela que passa na poda, e é assim, Senhor, mulheres dispostas. E a pastora Rebeca, eu vi essa disponibilidade nela, eu vi a unção que ela carrega na cidade e no trovão, porque ela é um trovão, assim, ó. Ela anuncia e denuncia tudo aquilo que o Senhor coloca para ela fazer no ambiente. E é isso. Obrigada, pastora. Imagina, eu que agradeço o convite, Tamires. Muito obrigada. Que o Senhor fale no nosso meio nessa manhã, que nós sejamos edificadas também, bem como todos aqueles que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus, que o Senhor faça tudo aquilo que Ele já determinou para todos nós essa manhã. Obrigada pelas palavras. De fato, foi um evento que mexeu com as estruturas, com as minhas estruturas, de muitas formas, de muitas maneiras, mas o Senhor fez completou. Eu creio que o que Ele me levou para fazer naquele lugar se cumpriu, foi feito. E que bom que você me conheceu, que nós tivemos essa conexão e aqui estamos nós, né? Porque esse é o nosso Deus. Ele às vezes nos leva para um lugar, mas a gente acha que vai fazer algo, mas na verdade ele tem algo muito mais na frente que depois vem fazer sentido para nós. Amém, é verdade, é verdade. Então, gente, eu vou estar aqui iniciando com a introdução, igual sempre a gente faz, e depois eu vou passar para a pastora e ela vai falar aquilo que o Senhor alinhou com ela, determinou no coração dela para esta manhã. O Senhor falou comigo sobre a mulher samaritana. E nessa mensagem que eu vou dividir com vocês, eu quero dividir com vocês que é uma reflexão sobre o poder da escolha. Porque o Senhor, ele nos escolheu e ele nos deu a liberdade para termos e fazermos as nossas próprias escolhas. Mas, infelizmente, desde o Éden, desde lá daquele jardim, o ser humano vem fazendo escolhas erradas e tentando encontrar água em fontes erradas. E aí o Senhor está perguntando: qual é a fonte que você tem buscado, a fonte que você tem tentado encontrar para saciar a sua sede ou para saciar os seus próprios desejos? E aqui, se nós não bebermos da fonte certa, nós vamos estar longe da presença do Senhor. Nós vamos estar deixando o manancial de águas vivas entrar em nós para buscar fontes erradas. E o Senhor, nesta manhã, ele quer mostrar para você que ele é a única fonte, que é a fonte de vida que vem dele que nós precisamos buscar. Em João 4, eu vou aqui ler alguns versículos para não tomar muito tempo, para a gente ver o que Deus quer falar nessa história da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, ela foi pedir, ele foi pedir e ela queria só saciar a sede mais uma vez. A mulher samaritana
samaritana me mostra que ela queria sempre saciar a sede dela de uma forma rápida, de forma instantânea. Só que quando ela encontra Jesus ali, ele constrange ela com amor, mostrando para ela que para saciar a sede teria coisas mais profundas que ela precisava tratar, que não era mais a superficialidade, que não era só buscar ali algo, saciar a sede dela e sair da presença do Senhor, e sair da presença daquilo que Deus tinha para ela. Em João 4, eu vou ler 7 ao 10, depois do 13 ao 26 e 28 e 29. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Todo o que beber desta água tornará sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disseste àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ou seja, essa mulher samaritana, ela nos representa, porque nós vamos vivendo em busca de uma felicidade perfeita, de um jeito tão intenso que, infelizmente, às vezes nós nos distraímos com as cisternas, com a fonte que vai nos aparecendo, porque quando a gente não está alinhado com o Senhor, a gente acha que toda fonte jorra a água da vida dele, e não é assim. Não é assim que funciona. Vejo que para saciar a sede, essa mulher ela viveu trocando de homens, como quem busca nunca encontra. Ela buscava de um relacionamento para o outro, saciar a sede da menina que talvez não teve um pai presente, não teve amor na sua infância, não teve ensinamentos, doutrina, princípios na sua infância. Mas o Senhor, nessa manhã, ele quer mostrar para você que
mesmo com todos os teus traumas, mesmo com abandono, com rejeição, mesmo que talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe, aqueles que te ensinassem princípios e valores, ele está nessa manhã aqui disposto a saciar e mostrar que ele é a única fonte e que ele é o teu pai, que você nunca esteve sozinha, que ele nunca vai te abandonar e que se ele permitiu você chegar até aqui, mesmo debaixo de tantas dores, ele tem um propósito maior na tua vida. E aqui, a mulher samaritana, ela estava perdida em suas dores. Nós vemos que ela tentava se encontrar nos braços de homens. E que, aparentemente, com 5 maridos, uma mulher ela ia estar cheia de experiências. Mas que esses casamentos, esses 5 casamentos, era para ela saciar, talvez tivesse vazio dentro dela. E que nenhum homem conseguiu aguentar essa mulher. Eles saíam, eles não aguentavam e eles terminavam o casamento. Talvez a gente possa pensar por isso. Por quê? Uma mulher com 5 maridos era para ter de experiência, mas no fundo ela não saciou a sede dela em nenhum deles e ela se encontrava sempre vazia, sem saber quem ela era, porque ela não encontrava afirmação nenhuma para afirmar a identidade dela. Ou seja, a identidade dela era distorcida, vazia, cheia de dúvidas, cheia de medos, cheia de dores, cheias de peso, porque uma pessoa que tem 5 casamentos e não tem uma identidade firmada em Deus, ela carrega um peso que não é dela. Eu imagino essa mulher samaritana, a forma que ela andava quando ela vinha encher os baldes para carregar a água ali naquele poço. Será que ela andava reta? Será que ela andava feliz? Será que ela andava olhando para o alvo? Ou será que ela andava olhando para o chão? Para onde vinha a derrota, o fracasso que ela mesma estava buscando, que ela mesma buscava e não conseguia encontrar em nenhuma pessoa. Talvez ela idolatrasse tanto esses maridos, talvez ela se apoiasse tanto esperando que esses maridos suprissem as necessidades dela. Quantas mulheres hoje são feridas, cheias de traumas e apostam tudo no seu marido? Tem os seus maridos como idólatras da vida delas, ou seus filhos, ou talvez uma mãe que é uma mãe-pai que o pai abandonou e essa pessoa idolatra muito a mãe e essa pessoa não dá um passo depois de casada sem ainda mesmo pedir a opinião da mãe, não corta o cordão umbilical. A que fonte você está buscando a água viva? A que fonte você tem buscado o que sacia a tua sede, o que sacia a tua fome? Porque aqui a mulher samaritana nos mostra que ela tinha uma identidade totalmente ferida e distorcida. Toda a sede que eu e você tem vem por faltas. E às vezes essas faltas são colocadas em relacionamentos, em amizades, em pessoas, em bem materiais, em coisas. Porque muitas pessoas que têm faltas, elas vão saciar sua sede em shopping, em gastar o limite do cartão, em se endividar. Por quê? Porque ela nada preenche a alma, nada preenche o vazio que ela sente de ter um amor verdadeiro. Ela não reconhece o amor nela. Por quê? Porque além dela não se amar, ela não se sente amada. Ela não se sente saciada. E ali ela vai depositando em coisas, em negócios, em amizades, no marido, na filha, enfim. Ela nunca se encontra. Então hoje o Senhor está falando que Ele quer ajustar isso em nós, que Ele quer alinhar isso em nós, porque o único relacionamento que vai depositar o amor incondicional dentro de nós, dentro das nossas vidas,
É o amor que Ele tem por nós. É o amor inesgotável, porque Ele aposta em mim todos os dias. Ele investe em mim todos os dias. E quando eu digo em mim, eu estou dizendo em você. Ele aposta em nós. Não tem um melhor investidor do que o Senhor em nossas vidas. Porque Ele investe em nós a partir do momento que eu e você acordamos todos os dias. Porque ali Ele fala assim, filha, acorde, contemple, agradeça, seja grata pelo que eu te dei. Mais um dia você está tendo a oportunidade de saciar a sede em mim, de buscar nesta fonte que é inesgotável, que é a mim, filha. Então, se permita ter esse encontro hoje com Jesus. Pare de saciar a sua sede em lugares e em coisas erradas e coloque o Senhor no centro da tua vida hoje, porque Ele quer entrar na tua alma e saciar. Então, venha nesta manhã permitir isso. Esteja aí com o seu coração aberto, com o seu ouvido aberto, porque Ele está perguntando assim: quais são os muros que você tem levantado para se defender, para se proteger? Qual é o lugar que você tem buscado para saciar a sua sede? Qual é a fonte que você tem buscado para saciar a sua sede? Talvez aqui os muros da mulher samaritana eram os relacionamentos dela. Por quê? Porque ela se apoiava nesse para fugir da sua dor, para fugir da verdade que lhe cercava. Porque quando ela se via dentro da verdade dela, ela fugia de si mesma. Ela saciava a sede dela nos maridos, ela saciava em relacionamentos já frustrados e destruídos, que não tinham base, que não tinham estrutura, que não se apoiavam na rocha inabalável que é o Senhor, que qualquer vento que dava, soprava e ela caía no fracasso novamente, porque ela não tinha quem se apoiar. Ela já tinha ouvido falar do Messias, mas ela não conhecia o Messias. Então a dor dos seus relacionamentos eram frustrados. E aí eu te pergunto, qual é os muros? Quais são as armas de defesas que você tem levantado para não estar de frente com a sua dor, para não ser confrontada na sua dor, para achar que as bacias que você tem buscado água estão corretas? Aonde é a fonte que você tem buscado? Jesus, ao levantar esse questionamento para ela sobre o relacionamento, ela foi verdadeira com ele. A dor dela talvez fosse muito grande, mas na hora que Jesus falou sobre o marido que não era dela, ela também confessou que ela já estava no quinto casamento. Ali nós vemos que ela foi verdadeira, que ela foi capaz de, nesse momento tão único, ser verdadeira, porque o Senhor, mesmo que ela mentisse, o Senhor ia saber. Nada fica oculto, nada fica oculto, nenhum pensamento nosso, nenhuma palavra nossa, nenhuma atitude nossa, nenhum gesto nosso, sendo ele certo ou errado, fica oculto aos olhos de Deus. Porque o Senhor, ele encontra e ele enxerga a nossa raiz mais e às vezes nem eu e você colocamos ela exposta, mas o Senhor, ele já está lá naquela raiz profunda. O Senhor, ele já está lá no nosso mais profundo abismo, porque ele nos conhece desde que a terra não tinha forma. Ele nos conhece em todo o tempo. Então, Jesus, ele nesta manhã, ele quer que nós repetimos que ele seja o nosso Pai e que nós tenhamos um encontro verdadeiro com ele. Que nós falemos a verdade nesta manhã, porque ele reconhece um coração verdadeiro. Só ele é capaz de implantar em nós uma fonte inesgotável, que jorre viva, que cure, que transforme, que limpe, que mostre o encontro verdadeiro com ele e que nos dê a capacidade de amar e de sermos amados.
e passarmos então uma cura em nós. E de menina nós nos tornamos mulheres, porque nós já fomos bebê, mas hoje nós não somos mais bebê. Nós já temos o pão, nós já temos a água, nós já temos o azeite, nós já temos o vinho, que é ele que nos alimenta nesta manhã. E nós já viramos mulheres. Então nós precisamos de tudo em Deus. E Ele é a única fonte em que nós precisamos e que nós encontramos a água viva que vai jorrar em nós e que através de nós vamos curar pessoas, nós vamos alcançar almas feridas. Talvez tenham mulheres que precisa de você, mas o Senhor, Ele quer te tratar nessa manhã, o Senhor quer te curar nessa manhã, porque você Ele é o ramo e você precisa dar frutos para que novas vidas sejam alcançadas, para que pessoas venham se derramar e ter a mesma sede que você tem na fonte certa. Chega, mulher, de ir buscar a fonte em coisas erradas, em vão te preencher, em cisternas que não vão preencher a lacuna que está vazia do teu coração. Deixa o Senhor curar essas dores, deixa o Senhor fazer na sua vida. Porque onde Jesus passa, aonde Jesus passava, tudo era transformado, tudo tinha um poder de ser modificado. E hoje Ele quer que nós estejamos disponíveis para essa transformação, porque Ele está passando nessa live para jorrar a água viva que vem dele e que, da mesma maneira que você chegou aqui nesta live, neste dia, você não vai sair dela, porque você vai ter certeza que a fonte inesgotável vem dele e que a fonte aonde você vai encontrar tudo o que você precisa, tudo o que você deseja é a dele. Então, nesta manhã, se posicione e assim eu agradeço a minha oportunidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pastor, é contigo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que palavra linda, Tamires, você trouxe, né? E é isso mesmo. Quantos de nós é, colocamos, né? Buscamos matar a nossa sede nas fontes erradas, né? Por conta mesmo de um fato simples. O primeiro de todos, né? Quando nós não sabemos de fato quem nós somos em Deus. É por isso que a gente vai beber nessas fontes, buscando, né? Estarmos saciadas e a gente bebe, 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 bebe e vê que aquilo não traz alegria, não traz plenitude, não nos completa, né? E você foi muito feliz na sua explanação e como você trouxe para cá, né, a história da mulher samaritana. Exatamente quando nós não sabemos quem somos em Deus, quando a nossa identidade de filha amada de um pai, que apesar do que nós vivemos, passamos, né? Apesar de eu vi aqui pessoas falando de relacionamentos abusivos. Apesar de um relacionamento abusivo que a gente enfrentou, apesar de um abuso na infância que a gente enfrentou, apesar de situações mesmo ruins que nós enfrentamos, quando nós entendemos que mesmo dentro dessas situações nós tínhamos um pai que estava ao nosso lado, ali, mesmo que a gente estivesse se sentindo desprotegida dentro daquela situação, o nosso pai estava ali porque existia um propósito para que aquilo acontecesse, porque quando nós sabemos quem somos nele, nenhuma dor que é nos causada, ela é uma dor sem propósito, é algo que na frente vai ser curada em nós para que outras sejam curadas através de nós. E quando nós temos essa identidade muito bem estabelecida em Deus, isso não nos faz buscar beber em fontes erradas, né? Que nem aquela mulher que, quando o Senhor a encontrou, ele já dizia que ela já estava no quinto relacionamento e o que ela estava naquele momento nem dela era. Então, na verdade, aquele homem era um homem casado, então ela era ali a outra, ela estava ali vivendo um relacionamento em que ela estava aceitando ali uma situação que a gente sabe que
hoje é uma realidade, né? Mulheres colocam a sua felicidade em um relacionamento. E nessa manhã eu já quero quebrar esse primeiro sofisma na vida das mulheres que estão aqui nos assistindo, né? Que nós não casamos para sermos felizes, nós já devemos ser felizes em Deus. E quando nós encontramos um parceiro, a gente só vai ali ser complementado naquilo que nos falta, em atitudes, em comportamentos, em ações. Nós já somos felizes e por isso é que nós estamos prontas para casar. Então, por isso que quando nós buscamos um relacionamento para que nós estejamos plenas e completas, é muito difícil esse relacionamento dar certo. Ou a gente vai viver aí anos da nossa vida até a gente ter esse entendimento de que, primeiro, nós precisamos ser felizes em Deus, completas nele, porque só quando nós somos completas no Senhor, quando nós somos plenas e felizes, é que nós temos a capacidade de sermos bem-sucedidas naquilo que nos foi colocado em mãos. Porque quando a gente decide casar, quando a gente decide dar um sim, a gente já tem que entender que o Senhor está nos dando ali uma missão, que é fazer o nosso cônjuge feliz. A gente casa para fazer o outro feliz e não para sermos felizes. Então, essa é a primeira chave, assim, o primeiro sofisma que eu quero nessa manhã trazer diante de tudo que você trouxe para nós essa manhã, né? Que se você busca beber de uma fonte de relacionamentos, né? Ela ela não te sacia. Se você já teve vários parceiros, se você hoje atualmente está em um casamento em que você não se sente plena e completa, eu quero que você, em nome de Jesus, que você tenha o seu tempo com Deus, que você primeiro busque saber quem você é nele, que você busque toda essa plenitude nele, para que assim você seja bem-sucedida na missão de fazer o seu cônjuge feliz. Essa missão é sua, mulher. E é claro que o seu cônjuge estando feliz, ele vai te fazer feliz também, porque é uma troca, é uma sinergia de uma só carne que a gente fala, né? Então, quando nós buscamos beber da fonte certa, e que fonte é essa? É a fonte que traz para a gente, é a fonte que nos confronta, é a fonte que arranca de nós a nossa melhor versão, é a fonte que faz com que nós venhamos derramar no outro aquilo que a gente não recebe, né? O Senhor, ele encontrou aquela mulher, talvez cansada, cabisbaixa, fazendo um trabalho braçal absurdo, mas também essas somos nós. Ela tinha a opção de dar não para aquele homem, mas ela disse sim para ele, né? Ela serviu ao Senhor. Ela tinha a opção de não servi-lo, mas ela serviu a ele. Ela disse sim para ele, porque também isso é uma característica muito inerente nossa, né? Nós mulheres fomos chamadas para servir aqueles que o Senhor faz com que cruze os nossos caminhos, aquele que ele faz com que os propósitos se unam. Então, a gente, sem olhar a quem, sem olhar o que aquilo pode nos trazer de volta, nós precisamos, quando nós bebemos da fonte certa, nós precisamos sempre estar disponíveis a servir, apesar do cansaço. Apesar do que aquela pessoa pode nos dar em troca, apesar do que nós vamos receber, apesar da expectativa, a gente sempre tem que estar, apesar da nossa história, apesar do que nós estamos vivendo, apesar das circunstâncias. Eu imagino as circunstâncias que aquela mulher quais circunstâncias aquela mulher se encontrava, né? Infeliz, descartada, se sentindo usada por vários homens. Uma mulher que vivia em um tempo em que a mulher não tinha uma voz, mas também ela aprendeu naquele encontro que o Senhor ele muda a rota para nos alcançar. Samaria não estava nos planos do Senhor.
Mas ele passou por lá porque ele sabia que ela estaria lá esperando por ele. Que uma vida de uma. Ele quebrou todos os protocolos ali. Primeiro ele falou com uma mulher e naquela época não, isso não era visto com bons olhos. Ele falou sozinho com aquela mulher, né? Os fariseus, eu fico imaginando como é que eles viram, ouviram aquela. Eles devem ter sido remexidos por dentro, mas o nosso Senhor, ele é esse. Ele é aquele que quebra protocolos e ele, para alcançar mulheres improváveis e transformar o curso da história delas. O Senhor encontrou aquela mulher reconheceu o Senhor. E quando ela foi e voltou, ela não voltou sozinha, ela voltou com outros. Então aquela mulher imediatamente ela teve a vida dela transformada, porque ela já saiu fazendo o ID, entendendo que ela precisava falar daquele homem. E quando ela volta, ela já volta com outros, ela já volta com muitos. E aí, não, e aí você aprende com essa mulher que você não precisa estar completamente curado, sarado e pronta para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Essa mulher, ela nos desafia a sair desse lugar de vitimismo e dizer, ai, não, mas a minha vida é muito difícil. Não, mas eu ainda não estou preparada. Não. Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando Ele nos encontra, porque nós não somos nós que encontramos Ele. É Ele que muda o curso, é Ele que muda o caminho, é Ele que muda a rota para nos encontrar. E quando esse encontro acontece, nós já estamos aptos a falar dele, a trazer pessoas para Ele, a apresentar Ele. Independente do que nós estamos enfrentando, e foi isso que essa mulher fez. E é isso que ela nos ensina. Que apesar das circunstâncias que nós estamos enfrentando, nós estamos prontas para anunciar quem é o Senhor que nos encontrou à beira do poço. Porque muitas, sim, tiveram o privilégio de nascer em um lar estruturado, em um lar cristão, mas a grande maioria foi encontrada junto a um poço. Eu, por exemplo, fui encontrada junto a um poço. Em meio às minhas dores, aos meus fracassos, às minhas fraquezas. Talvez quando o Senhor me encontrou, eu estava exatamente como essa mulher, me sentindo descartada, usada, mas Ele me encontrou junto ao poço. Ele mudou a rota dele para me encontrar, assim como Ele fez com ela. E essa é a primeira chave que eu quero deixar. A segunda, né? Para nós essa manhã. Que quando nós estivermos junto ao poço, que o Senhor estiver e Ele nos encontrar, que nós não venhamos com desculpas e para procrastinar aquilo que todos nós fomos chamadas para anunciar. Todas nós fomos chamadas para falar dele do nosso jeito, da nossa forma. Você, Tamires, alcança pessoas que eu não alcanço. Eu alcanço corações de pessoas que você não alcança. Bem como a Kel, bem como a Cícera que está aqui, bem como você, Helene, bem como você, Fernanda, bem como o Alisson, bem como todas vocês que estão aqui. Existe uma porção única colocada dentro de cada um de nós. E existe alguém esperando por essa porção. Existe alguém esperando por essa porção. Troca aí comigo, Tamires. Vamos aqui. Eu tô ouvindo. Tô Amém. aqui. Tô aqui para ouvir. Amém. Então, para bebermos, e aí a gente pode fazer uma pergunta assim, para bebermos dessa fonte, né? O que é que nós precisamos fazer para... Como é que nós sabemos que nós estamos bebendo da fonte certa? E eu vou trazer aqui, de forma rápida, 7 pontos, né? 7 pontos de que você está bebendo da fonte certa, né? Quando você bebe da fonte certa, você tem resgatado em você a sua verdadeira identidade.
você está bebendo da fonte certa, você entende que não importa de onde você saiu, não importa o que você fez, não importa aonde você nasceu e como você foi criada. Quando você bebe da fonte certa, você tem plena convicção de que você é filha amada de um pai. Um pai que te fez única e que não permite que nada roube o valor que ele botou em você. Quando você está bebendo da fonte certa, você vira uma mulher de uma fé inabalável. Quando você bebe da fonte certa, a sua fé constantemente ela é fortalecida. Então, quando você tá ali bebendo de uma fonte que toque na sua fé, então já descarta ela. Porque ela não é a fonte de água viva. Ela não é a fonte que cai do trono de Deus. Ela não é a fonte que fez o Senhor encontrar com aquela mulher. Não é. Então, a fonte certa sempre vai fazer você ter uma fé inabalável. A fonte certa que nós devemos beber é uma fonte que carrega a presença de Deus. A fonte que nós devemos beber constantemente é uma fonte que carrega a presença de Deus. Porque quando nós bebemos da fonte que carrega essa presença, nós vamos saber agir na hora certa. Essa mulher, por alguns momentos, ela agiu de forma errada. Porque ela não estava bebendo da fonte certa. Ela estava buscando em coisas e em relacionamentos a sua felicidade. E era por isso que ela era vazia, né? Era por isso que ela não encontrava, era por isso que ela não se saciava, né? E quando nós bebemos de uma fonte carregada da presença de Deus, nós aprendemos a agir da maneira correta e na hora certa. Essa é uma chave que faz a gente acessar um lugar único na presença do Senhor. Mulheres que bebem da fonte certa são mulheres que permanecem aos pés do Senhor. Uma fonte certa que você pode beber é estando nos pés do Senhor. Não tem erro. Todas as vezes que nós vamos para os pés do Senhor, que nós vamos nos humilhar ali aos pés do Senhor no nosso secreto, fazendo, mostrando para Ele, falando com Ele, fazendo a nossa oração mais sincera, nós estaremos recebendo de uma fonte inesgotável, porque o Senhor leva em consideração orações sinceras feitas aos pés dele. Mulheres que buscam na fonte certa são mulheres que confiam no poder da oração, porque a oração ela gera em nós uma transformação e ela nos faz sermos mulheres que não reclamam, mesmo que as nossas orações não estejam sendo respondidas no momento certo. Aquela mulher, como você bem disse, Tamires, ela ela já havia falado ela já tinha escutado falar do Messias. Então, será que em algum momento aquela mulher também já não tinha falado com ele no seu secreto ali junto àquele poço? Pegando, fazendo aquele trabalho braçal, né? Tirando aqueles baldes pesados. Será que ela talvez não dizia, Senhor, onde é que tu está? Por que que eu estou aqui tendo essa vida tão vazia, sem felicidade, sem plenitude? Onde é que esse Messias se encontra que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não consigo tocá-lo? Então, mulheres que bebem da fonte certa, elas sabem que há poder na oração. Aleluia. E mulheres, por fim, e mulheres que bebem da fonte certa, são mulheres fortes. São
mulheres que oram, são mulheres que jejuam, são mulheres que declaram e são mulheres que dão ordem. Uau. Toda mulher que bebe da fonte certa é uma mulher forte. E essa mulher só é forte porque ela ora, porque ela jejuma, porque ela declara e porque ela dá ordem. E quando isso acontece, não existe atmosfera que não seja mudada, não existe circunstância que não seja vencida. Então, nessa manhã, eu quero trazer esse entendimento para vocês. Que vocês comecem a buscar beber da fonte que corre do trono de Deus. E essa fonte, ela nunca vem para gerar dano em nós. Essa fonte, ela sempre vem para trazer, arrancar de nós o que não nos pertence, o que nos afasta do Senhor e trazer para fora aquilo que muitas vezes nós matamos por conta das nossas dores, por conta dos nossos traumas, por conta das circunstâncias. Nós matamos as porções de unção que o Senhor colocou e depositou em nós, a nossa essência de filha de Deus. Então, todas as vezes que nós bebemos da fonte certa, o Senhor o Senhor arranca, ele traz para fora o ouro que existe escondido em nós. A sujeira, todo mundo vê. A sujeira é muito fácil de ver. A sujeira da mulher samaritana era muito fácil de ser vista. Aí vem o Senhor e arranca daquela mulher o ouro que existia dentro dela. Aleluia. E quando nós bebemos da fonte, é isso que ele faz. Ele arranca de nós aquilo que somente ele consegue enxergar. Então, nessa manhã, eu quero já declarar sobre você, mulher. E eu quero, em nome de Jesus, te levantar como sendo uma mulher que enxerga o ouro escondido dentro de outras mulheres, dentro do teu cônjuge. Que você seja aquela que olhe como Jesus e resgate os tesouros escondidos, porque a sujeira é muito fácil ser encontrada. Eu quero te desafiar a ser aquela mulher a enxergar o ouro polido, o diamante que existe dentro de cada um de nós. Mulheres que bebem da fonte certa têm esse olhar. Elas enxergam os tesouros escondidos nas outras pessoas. Aleluia. 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 Mulheres que bebem da fonte certa, elas vivem. Elas têm um propósito de vida. Elas têm uma direção. Elas sabem onde é que elas querem chegar. Elas sabem para onde elas devem ir. E nessa passagem que você leu, Tamires, eu quero também dar ênfase o versículo 1 e ao 4 de João 4, que diz assim: a notícia rapidamente chegou aos líderes religiosos, judeus conhecidos como fariseus, de que Jesus estava atraindo mais multidões de seguidores para ser batizado do que João. Embora o próprio Jesus não tenha batizado apenas os seus discípulos, Jesus ouviu o que estava sendo dito e repetidamente deixou a Judeia e voltou para a província da Galileia. E teve que passar por Samaria. Existe o texto que eu quero deixar aqui para vocês. É um texto da pastora Viviane Martinello, que diz assim: quando Jesus me ensinou a ir para Samaria quando as disputas me perseguirem. Você iniciou, Tamires, falando de disputa, que nós não precisamos nos comparar, que nós não precisamos disputar umas com as outras. E na história que você trouxe, Jesus nos ensina que ele foi para Samaria quando as disputas começaram a persegui-lo. Quando o desejo das pessoas por lugares de honra e melhores lugares à mesa chegarem, ele nos ensina a sentar nos últimos lugares em silêncio e esperar o dono da casa nos reposicionar. Jesus
nos ensina a ir em direção para aqueles de coração quebrantado, que ninguém quer, pois não dá engajamento. Aqueles que têm sede e precisam ser saciados. Aqueles que têm um passado difícil, não têm reputação, não têm visibilidade na terra, mas são vistas nos céus, como a mulher samaritana foi vista por ele. A grande verdade é que Jesus nunca entrou em um lugar de competição ou de tentar se encaixar em algo que não era para ele. Jesus sabia quem era e por que ele estava aqui. Então, mulher, você precisa saber quem você era em Deus e por que você está aqui na terra. Eu paro e eu penso que Jesus, ele foi levado a lugares improváveis para alcançar pessoas improváveis. Eu sou uma improvável nas mãos do Senhor. Eu não conheço a história da Tamires, mas eu sou uma improvável nas mãos do Senhor. E eu paro e penso nisso muitas vezes. E o meu desejo é sempre estar aonde Jesus está. Nem que para isso eu precise frustrar pessoas. Eu quero estar onde Jesus está, nem que para isso eu precise frustrar pessoas. Obedecê-lo tem um preço e não é pequeno. Quando alguém que gosta, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, quando alguém que gosta de números e de lugares chegar perto de você, corra para Samaria, porque existe uma mulher junto ao poço que te espera. O Senhor, ele nos ensina a sempre estarmos buscando da fonte verdadeira. Que nós sejamos a mulher junto ao poço, porque ele sempre estará lá para nos encontrar. Que você, mulher, seja impactada com a verdade dessa palavra que nós trouxemos essa manhã. Que você seja essa mulher que, ao entender que existe uma fonte que te traz plenitude e que sacia toda a tua sede, como diz aquela canção tão conhecida que está agora tocando, né? Em todas as igrejas, no meu momento de secreto, eu tenho escutado muito ela, né? Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais Queria. buscar. Então, que Estava eu como um homem judeu, a como sede homem, mas na verdade era uma mulher. e me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra, enfim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei ali voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus,
o meu Salvador. Aleluia. É isso. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção esta manhã. Pastora, finalizou? Sim. Glória a Deus. Que o Senhor venha ter tocado aí em você, tocado em teu coração. Lembra que nós precisamos ser um só com Deus. Nós precisamos andar alinhadas com o Espírito Santo. Porque quando nós somos com Ele, quando nós estamos com Ele, nós vamos estar atentos em tudo que vem dele. Nós vamos ouvir a voz certa. Nós não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos nos manter na rota que o Senhor tem para nossas vidas. Então, esteja atentas todos os dias. Hoje, o devocional falou sobre sinais de Deus. E a pastora Ana Rebeca faz o mesmo devocional que nós, que é o Café com Deus Pai. E ali o Senhor hoje está nos alinhando à voz dele, porque nós precisamos estar atentas ao que ele tem para nós, ao que ele fala para nós. E que quando nós nos desviamos, quando nós não estamos atentas aos sinais dele, é como dirigir um carro. Nós precisamos estar atentas ao movimento do carro, se tem buraco, se tem farol, se tem sinalização, fechando o farol, abrindo o farol, quando nós vamos estacionar, se tem gente passando, se tem gente atrás, se tem moto na frente, enfim, nós precisamos estar atentos. E assim a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser alinhadas com Ele, andar em espírito, andar na alegria do espírito. Chega dessa tristeza de ser uma crente morta, ser uma crente fria na presença do Senhor. Nunca vi. A igreja, por muitas das vezes, está morta. A igreja não consegue glorificar e exaltar o nome do Senhor. Imagina Deus vendo isso. Nós precisamos ser alegres, porque nós já temos a fonte certa. A fonte dele está em nós. A fonte dele ele já colocou em nós. O que mais você quer? Se alinhe hoje a ele, se alinhe, você está tendo a oportunidade, porque quando nós não estamos enxergando os sinais de Deus, é hora de pararmos e falar: Senhor, eu estou me lançando hoje nos teus pés, porque eu quero ouvir novamente a sua voz. Eu quero saber de que eu estou na fonte certa, buscando a coisa certa para a minha vida, para então eu alcançar a alma, eu ser transformada, eu ser curada, porque eu tenho muitas coisas para fazer, Senhor, através do Senhor. E que para estarmos ligados ao Senhor, para nós andarmos conforme o Senhor quer, nós precisamos nos relacionar com Ele. Não adianta você querer ter a fonte de água viva em você se você não se relaciona com o Senhor, se você não lê a palavra do Senhor, se você não ora, se você não busca reconhecer quem o Senhor é na tua vida. Então não adianta você querer o que Deus tem para a tua vida se você não se relacionar com Ele. A pastora caiu aqui. Deixa eu convidar ela de novo. Acho que ela fechou sem querer. Então, amadas, não adianta você buscar em outros lugares, em outras fontes, o que você só vai encontrar nos pés do Senhor, que é a fonte certa para a nossa vida, até o final da nossa vida. Quando a senhora falou que é uma improvável, eu também sou uma improvável, pastora. O Senhor me tirou do mundo, do lamaçal do mundo, da bebida, das drogas, das festas. E hoje eu tenho propriedade para falar, eu tenho propriedade para saber da onde é que a fonte errada, o quanto eu busquei na fonte errada e o quanto eu estou buscando na fonte certa. E que mesmo em meio às adversidades, problemas, as circunstâncias, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho me apoiado, porque o Senhor nunca nos deixou só. Até mesmo enquanto nós estivemos no mundo, Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha um propósito para as nossas vidas.
porque os escolhidos não têm escolha. E assim o Senhor fez de todas as formas para nos trazer para a presença dele. E nós conseguimos enxergar a grandiosidade, a soberania do Senhor nas nossas vidas e assim enxergar ele como único e suficiente Salvador em nossas vidas. E assim eu espero que o Senhor tenha alcançado a tua vida que está aqui, de cada um de vocês que precisa se alinhar com um propósito, com um processo. Não queira pular etapas, não queiram pular processos, porque os processos fazem com que nós alavanquemos nos níveis que o Senhor quer que nós alcancemos. E se nós não passarmos pelo processo, pelas camadas que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não vamos estar prontas para o que Ele tem para fazer através de nós. Então, estejam disponíveis, estejam dispostas, parem de buscar em fontes erradas. Pastora, para finalizar, a senhora pode fazer uma oração e Claro. finalizar a live? Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigada, Deus, porque essa agenda, ela já estava marcada no céu, Deus. Obrigada porque a tua palavra, ela se renova a cada manhã e ela sempre acessa um lugar único e novo nos nossos corações. Pai, nessa manhã, eu quero te apresentar, Deus, a vida de todas as pessoas que estão aqui online conosco, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha, Pai, mostrar o caminho para todos elas, para eles e para elas, porque também tem homens aqui nessa live. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer clareza sobre todas as situações. Pai, que o Senhor venha mostrar, Senhor, o poço, a fonte ao qual todos nós devemos buscar e beber. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a pararmos de buscar, Deus, felicidade em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em líderes religiosos. Deus, arranca de nós toda dependência emocional de pessoas, que nós venhamos, Deus, sermos plenos em Ti na nossa busca. Pai, que seja falido qualquer levante do inimigo a fim, Deus, de nos fazermos desviarmos, de olharmos para trás, de bebermos, Senhor, de fonte de uma água que outrora nós já deixamos. Pai, que nós venhamos continuar olhando para o alvo que é Jesus. Que nós venhamos, Deus, em nome de Jesus. Show, carabás, derecou, darabás. Que nós venhamos, Deus, a te buscar constantemente e continuamente. Nos faz também ser, Pai, como um rio de água viva. Que outras pessoas venham ser impactados com aquilo que nós venhamos a derramar sobre a vida delas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que a tua boa porção gere em nós transformações de glória em glória, até nós chegarmos à estatura perfeita. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece, que as nossas dores, que as circunstâncias, que, Pai, qualquer coisa relacionada que venha tocar na nossa identidade em Ti, não venha ter o poder, Deus, de nos frustrar, de nos desviar, que as decepções, que as orações não respondidas ainda, que o teu silêncio, Deus, venha fazer, Pai, com que a gente aprenda a esperar em Ti e que isso não nos leve a beber de uma fonte errada, a fim de buscar respostas rápidas, que nós sejamos mulheres que aprendam a esperar e descansar,
Pai, em Ti, que nós venhamos a desfrutar da Tua doce presença enquanto a gente espera uma resposta, Deus. Em nome de Jesus, nos fortalece na nossa identidade de filhas amadas de um Pai que nos fez únicas, que nós sejamos mulheres de fé inabaláveis, que nós sejamos mulheres fortes de oração, que nós venhamos a orar, a jejuar, a declarar e a dar ordem todos os dias, em todas as situações que nos foram apresentadas, mas sobretudo, assim como o Senhor nos viu e nos enxergou quando nós estávamos junto ao poço perdida, o Senhor viu quem nós éramos, que nós venhamos ter o teu olhar, Jesus, sobre o outro, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre todas aquelas que o Senhor colocar no nosso caminho, que nós venhamos ter um olhar de Jesus, que nós não venhamos ver as sujeiras expostas das pessoas, mas que nós venhamos ver os tesouros escondidos que existem dentro delas e que só estão esperando elas serem reposicionadas para a fonte certa, para assim elas poderem colocar para fora e alcançarem outras, assim como o Senhor tem permitido que nós estejamos fazendo, Deus. É assim que nós choramos nessa manhã e te agradecemos por essa liberdade que nós temos em Ti. Obrigada, Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo e nós não temos mais protocolos para entrar em Tua presença, para glorificar e exaltar o Teu nome, para anunciar que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor dos Senhores, que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que Tu és a fonte inesgotável das nossas vidas. Nós temos livre acesso a Ti, Jesus. Obrigada, Deus, por ter recalculado a rota das nossas vidas. Obrigada por ter nos encontrado junto ao poço. E obrigada por nos fazer beber, Pai, dessa fonte inesgotável, que é a Tua palavra. É assim, Deus, que nós choramos e te agradecemos por tudo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pastora, eu via você viajando para o exterior. Tem uma obra que você já sabe, você já foi convidada. E essa viagem vai ser uma missão de meses que você vai fazer. E eu vejo Estados Unidos. Esse ano ainda, você já recebeu o convite. Você já tem esse convite. Só ainda não teve a aprovação. Deus você está esperando esse sinal de Deus. E Deus está dando esse sinal hoje para você. E falando, filha, 2024, você vai atravessar a nação. Amém. E você vai denunciar, porque ele vai usar a tua boca para denunciar o que está de errado na outra nação. Pessoas vão ser confrontadas, mas é o Senhor usando a tua boca, porque ele quer corrigir rotas do outro lado do oceano. E você é essa pessoa que ele vai usar como um trovão. É assim que ele me mostra o trovão que ele colocou nos teus lábios. E a América vai ficar pequena, porque o trovão vai denunciar aquilo que o Senhor tem para falar e fazer naquela terra. Amém? Amém. Eu recebo essa palavra e eu tomo posse dela. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Não tenho nem palavras para agradecer. Obrigada pelo convite. O Senhor eu já chamei várias pessoas que o Senhor colocou no meu coração. E todas que o Senhor coloca, elas falam sim. Então eu tenho certeza desse projeto. Porque são pessoas que eu não conheço, são pessoas que estão do outro lado. Não é para mim,
não é para mim. Não importa o tanto de pessoas que tenham aqui. Eu sei que uma vida vale mais que tudo para o Senhor. Eu não quero visibilidade, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Se um dia for para ser vista, se um dia for para soprar, eis-me aqui. Mas aqui, no quietinho, no secreto, eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas. E eu agradeço por cada pessoa que Ele conecta à minha vida, que me ensina, que tem me levantado, que tem apostado no meu ministério. Porque enquanto muitos andavam comigo, não apostava, o Senhor traz pessoas que não sabem nem o meu nome, mas que Ele mostra que Ele está comigo, que é sim a vontade dele e o projeto dele. Então, pastora, muito obrigada. Eu espero te abraçar logo, seja aqui, seja em outro lugar, em outro estado, em outra nação, não sei. Mas eu nunca vou esquecer desse dia. Esse dia ficou gravado na minha vida. E que o Senhor abençoe você e tua casa. E eu creio que grandes coisas Ele tem para fazer na vida de vocês. Amém. Vocês são prováveis, sim, mas prováveis na mão dele. E provados, mas aprovados. Porque a vida de vocês é uma luta, é uma guerra. Quando eu orava por vocês, Deus me mostrava isso, que vocês rompem todos os dias, mas que vocês não deixam mais de olhar para Ele, porque vocês descobriram que Ele é a fonte, que não tem outra fonte. E vocês têm pessoas que apostam em vocês e investem em vocês. Não deixe nada que venham trazer para vocês de contenda e de fofoca atrapalhar aquilo Amém. que o Senhor fez e as alianças que o Senhor fez na vida de vocês. Amém? Amém. Um beijo. Obrigada. Um beijo para quem estava aqui nessa live. Que o Senhor tenha alcançado você nessa manhã posicionada. Amém. Não se esqueçam que Ele é a única fonte da nossa vida. Amém? Pastora, beijo. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E Tamires, obrigada pelo convite. Eu fui muito edificada nessa manhã. Obrigada pela palavra, ela faz sentido para minha vida. E eu creio que muito em breve, sim, nós estaremos dando esse abraço. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Deus te abençoe. Amém. Fiquem com Deus.